Fala galera, como é que vocês estão? Para quem não sabe quem eu sou, muito prazer em conhecê-los. Meu nome é Fernando Pereira e hoje a gente vai fazer algumas operações juntos. Bom, só aqui na sua frente, na sua tela, esses 121 mil aí na sua cara, resultado da minha carteira pública de criptomoedas, a carteira sem enganação, uma carteira que deu início em maio. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada aqui, o histórico dela. Aqui, ó, deu início no dia 31 de maio de 2022, ok? Uma carteira que começou com 100 mil reais, não sei porque está bugado aqui, está marcando 37, enfim, ela começou com 100 mil reais. Naquela ocasião, o Bitcoin ele valia em torno de 30 mil dólares, vamos achar que é o dia 31 de maio, foi bem aqui em cima, não, março, abril, maio, aqui ó, 31 de maio de 2002. Bitcoin valia 32 mil dólares, né? Foi a nossa primeira compra de Bitcoin. Estou mostrando isso aqui desde o começo, para quem está chegando agora, para quem já está aqui há um tempo, já está habituado com isso, mas enfim. Aqui ó, carteira, dia 30 de maio, perdão. A gente comprou Bitcoin a primeira vez a mais ou menos 165 mil reais. E, que a primeira compra foi 31 mil reais. Acho que é por isso que ficou marcando lá 31, tá? Mas a gente montou uma carteira com 100 mil reais, ok? Diversos ativos, e de lá para cá a gente fez diversas compras, diversas vendas, a gente está gerindo essa carteira. A ideia aqui é mostrar que um trade bem feito ele é muito mais lucrativo do que simplesmente o buy and hold, tá? Se a gente ver aqui o market cap total do mercado de lá para cá, vou entrar nesse gráfico aqui, ó, total, que ele mostra o quanto dinheiro tem no mercado cripto como um todo, não somente no Bitcoin. O Bitcoin tem mais ou menos um pouco menos do que metade da capitalização total do mercado. Aqui esse gráfico ele mostra toda a capitalização. E o mercado de lá para cá, desde que a carteira foi criada, se desvalorizou em torno de 22%. E a nossa carteira está valorizando em torno de 22%. Então estamos tendo um retorno muito melhor do que simplesmente comprar e deixar lá, ok? E está no momento de realizarmos parte desse lucro aqui agora, tá? Vou explicar o porquê. Antes eu vou mudar aqui para dólar, fica mais fácil, até porque a gente vai negociar em dólar, tá? Então aqui é em torno de 23 mil dólares a carteira. A alocação dela, a gente tem 36% de Bitcoin agora, 20% quase, 18,5% em caixa em USDC, quase 17% Ethereum, quase 7% em AVAX e o restante 20% em outras altcoins, que são essas daqui na sua frente, tá? Exceto essas três últimas aqui, que a gente já vendeu, e a FTT, que morreu. Ok, a ideia aqui é aumentar esse caixa, mas por que é que eu quero aumentar o caixa? O som está estourando, será? Deixa eu diminuir ele um pouquinho aqui. Aí acho que vai ficar melhor um pouco. Por que é que eu quero aumentar esse meu caixa, que hoje é de 20%? Por que é que eu quero ter mais USDC, quero ter mais stablecoins, quero ter mais poder de compra daqui para frente? Simplesmente porque eu acredito que nós vamos ter a oportunidade novamente de comprar outras criptomoedas num preço mais atrativo, mais barato, tá? Eu já comentei que na minha visão de mercado, o fundo do poço do Bitcoin, logo que ele atingiu aqui esse valor de 15.700, 16 mil dólares, eu havia comentado com vocês que para mim era fundo, de fato foi, e eu continuo com essa visão. Eu acredito que se este foi o fundo, ou melhor, se esse não foi o fundo é muito próximo dele, tá? Eu acho muito difícil perder essa região de suporte aqui. Então, vamos traçar aqui uma região de suporte para a gente ficar de olho. Cadê o quadrado? Aqui, ó, retângulo. Tá. Para mim, essa daqui é a região de fundo do Bitcoin. Significa que ele não vai mais voltar para lá? Não, ele pode simplesmente voltar para lá. O cenário macro ainda está longe de melhorar, muito pelo contrário. Essa semana nós vimos dois números muito importantes, o CPI e o PPI, que juntos são os dois principais indicadores da inflação norte-americana, e eles vieram muito acima do esperado. Então significa que a inflação ela deve também vir acima do esperado e que o Fed pode começar a tomar medidas mais agressivas. Nós podemos ver aumentos de taxa de juros mais agressivos nas próximas reuniões, nos próximos meses. Consequentemente, isso acarretaria no mercado caindo novamente. Ele poderia, de repente, voltar para o fundo, tá? É bem normal, é bem possível que ele volte para lá. Na minha visão, este foi o fundo, repito,
mas isso não significa que ele não possa voltar para lá. E caso ele volte, a gente tem que estar preparado. Em minha visão de mercado, ter apenas 20% de caixa, que é o que eu tenho hoje, não é estar preparado para a situação. Se ele voltar para o fundo, eu quero ter pelo menos 50% de caixa, 40%, 50% de caixa, para eu poder comprar bastante moeda lá, aproveitar bastante as oportunidades. E é por isso que eu vou aumentar o meu caixa agora. Mas por que agora? Por que exatamente agora? Vamos aos fatos. Primeiro, acabei de subir um vídeo no Rio sobre isso até, se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo, me segue lá. Eu comentei sobre o alvo do Bitcoin, tá? Eu dei uma entrevista para 3 portais de notícias no dia 3 de janeiro, que foi, acho que não me engano, Money Times, Infomoney e Cointelegraph. Posso até abrir eles aqui para vocês? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se é essa notícia aqui. Acredito que seja. É aqui, ó. 3 de fevereiro, essa aqui é do Cointelegraph, mas também teve outras notícias, como eu comentei. E o que é que eu falei lá? Particularmente acredito que o pior tenha ficado por 2022 e que o mercado cripto já tenha atingido seu fundo durante o mês de novembro, depois de todo o desastre da FTX. E vou além, afirmo que se não fosse a FTX, o fundo teria sido encontrado já em outubro, próximo de 18 mil dólares. Já explico isso daí. A tendência agora é vermos quedas mais leves e altas mais fortes para 2023. No curto prazo, acredito em um recuo de volta para a região de 21 mil dólares para ir então buscar o 25. Quando eu falei isso, o Bitcoin estava 24 mil dólares. Quer ver? Então, aqui, ó, dia 3 de fevereiro foi a data dessa matéria. Aqui, ó, 3 de fevereiro, o Bitcoin lá chegou em 24 mil dólares. Comentei que ele deveria recuar aqui para 21, para daí ir para 25. Foi exatamente o que aconteceu. E para mim, esse movimento ele já terminou. E agora a gente deve ter uma recuperação um pouco mais forte do que simplesmente de 24 para 21, ok? De repente ele pode até voltar lá para 21, se segurar por lá, não sei, mas eu acredito que vem uma pressão vendedora mais forte. Por quê? Porque estamos vendo sinais de pressão vendedora. A gente está vendo o preço fazer topos mais altos que os anteriores, enquanto o RSI vem fazendo topos cada vez mais baixos. Divergência baixista, sinal de que uma pressão vendedora forte está chegando, que a pressão compradora não está sendo suficiente para a continuação do movimento. Que mais que a gente está vendo? Dá uma olhada no volume vendedor aqui, ó, dos últimos dias. Percebam que o volume vendedor, que são as barras vermelhas, elas estão bem maiores que as barras verdes. O volume vendedor está mais forte que o volume comprador. Que mais? A gente teve essa formação aqui hoje, ó, de estrela cadente. Isso aqui, ó. Isso aqui é praticamente uma estrela cadente, tá? Para ser uma estrela de livro, deveria ter um corpo um pouco menor do que teve, mas tudo bem, a gente ainda pode considerar. Isso é um sinal vendedor. Isso aqui é um sinal de bull trap, que é quando o preço ele tenta romper o preço anterior e no mesmo dia ele volta para debaixo da resistência. Ele falha no rompimento. 80% dos rompimentos falham. E quando eles falham, eles costumam voltar para o próximo suporte. Tá? Então aqui essa mistura de sinais me faz acreditar que o Bitcoin e as demais criptomoedas podem sofrer um recuo mais forte no próximo dia, por isso que eu vou realizar parte do meu lucro. E o que eu comentei para vocês lá na matéria, né, que se não fosse a FTX, o Bitcoin teria feito fundo em 18 mil dólares, foi porque para mim esse daqui era o fundo do mercado. Essa região foi, se a gente pegar por datas, também foi o fundo do S&P 500. Se a gente pegar aqui, ó, a mínima que ele fez lá no dia 13 de outubro, foi a mínima do S&P 500. Dá uma olhada aqui, ó, S&P 500, 13 de outubro. Aí, ó, foi a mínima e aí ele começou a tendência de alta. E para mim, se não houvesse a FTX, que causou isso aqui no gráfico, nosso fundo também teria sido aqui em 18. Mas FTX e o boi lá para 16, sorte a nossa que tivemos a oportunidade de comprar Bitcoin ainda mais barato. Ok? Então, dito tudo isso, não, faltou uma coisa importante, pô, Fibonacci. Por que eu falei que o alvo era lá em 25? Melhor ferramenta para traçar alvos, tá? Extensão de Fibonacci, aqui ó, canto esquerdo. Qual que é a pernada principal agora? É uma pernada de alta, uma tendência de alta. Como é que eu traço o alvo para essa alta?
extensão de Fibonacci. Eu vou espelhar a última pernada contrária à pernada principal. Então, se a pernada principal é de alta, a última contrária é essa de baixa aqui. Aqui, ó. Essa foi a última pernada de baixa antes do preço reverter. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o fundo dela, topo, clicar 2 vezes, jogar ela lá para cima. Aqui está meu alvo, $25.100. O preço foi exatamente para lá. Esse é só um primeiro alvo, tá? Ele pode chegar num segundo alvo, que coincidentemente ou não é aqui no topo anterior lá de agosto. Pode chegar. Ah, não, perdão. Esse é o primeiro alvo. Ele pode chegar num segundo alvo aqui em $27.000, que coincidentemente ou não é o fundo que o preço fez lá em maio. Pode chegar lá para o segundo alvo. Pode chegar para o terceiro alvo em $31.000. Pode chegar para o terceiro alvo. E eu acredito que a gente vai atingir esses alvos ainda esse ano, tá? Mas esses sinais de pressão vendedora muito forte que estamos vendo no primeiro alvo me fazem acreditar que por hora o movimento acabou por aqui, ok? Posso estar errado? Posso. É por isso que eu não vou vender toda a minha carteira. Se eu tivesse 100% de certeza que o movimento acabou por aqui, eu vendia toda a minha carteira e guardaria a caixa para comprar tudo novo. Não é o caso. Mas eu não quero correr o risco de esse ser no final de movimento de alta e eu não ter vendido nada, eu não ter realizado o meu lucro. Até porque por conta das realizações de lucros que nós fizemos durante o processo da carteira sem enganação, é o motivo da gente estar lucrando mesmo com o mercado caindo. É o motivo dela estar desempenhando também. E é por isso que eu vou vender parte das minhas posições agora. Nossa, falei pra caramba, né? Eu ia abrir só pra vender, mas no fim falei pra caramba que me empolguei. Esse vídeo vai ficar longo, mas tudo bem. Bora lá. O que eu vou vender? Aqui. Primeiro, Bitcoin, o nosso preço médio ainda está negativo. Tá? Mas está praticamente no 0 a 0. A gente fez a primeira compra lá em $31.000, né? Mas como a gente foi comprando quando ele foi caindo, nosso preço médio ficou em 25. Vou aproveitar que estou aqui no 0 a 0. Vou realizar um pouco de Bitcoin também, até porque é a minha maior posição. Hoje eu tenho na carteira sem enganação aqui $8.500 em Bitcoin. Eu vou vender inicialmente aqui, metade da 4.000 e 25%, $2.000 mais ou menos, um quarto da minha posição de Bitcoin, tá? Então vou vender aqui $2.000 de Bitcoin. Vou fazer tudo ao vivo aqui mesmo, tá? Bem transparente, vai ser legal. Eu já estou no Spot Copy Trade também, tá? Se você quer seguir as operações que façam carteira sem enganação, só ir lá em Copy Trade, Spot e procurar por fernandopereira.eth. Já estou lá. Então aqui, ó. Eu vou vender $2.000 em Bitcoin. Quantos Bitcoins vai dar isso daqui, gente? Eu não vou colocar. Aqui eu tenho mais Bitcoins do que a carteira, tá? Aqui, ó, tá 0.35 na carteira. Ah, não, tá a mesma coisa, 0.3584. Eu já saquei o resto, eu achei que eu tinha quase a mesma coisa. Que eu tinha comprado os Bitcoins para minha carteira de longo prazo, né? Para eu guardar na minha Trezor. Eu achei que eu não tinha sacado ainda, mas já saquei. Bom, então tá fácil. Vou vender aqui, ó, 25%. Confirmar. 0.087. Vou só atualizar aqui pra gente. Bitcoin, sell, dá $2.128 que já adicionamos em caixa. Vamos ver como é que ficou o balanço da carteira agora? Só adicionar aqui, ó. 2.100. Quanto que era mesmo? 2.128, né? Isso. Então, ó, vamos ver a alocação da nossa carteira agora. Como é que ficou o balanço dela? Provavelmente aumentou bem os 20% de caixa que a gente tinha. Já foi para 30% de caixa. Tá? Eu falei que eu quero chegar próximo de 40%. Então vamos lá. Já o SDC já é a nossa maior posição da carteira. Vocês viram que eu vendi por USDT, né? Eu confundi. Depois eu vou trocar para o USDC. Eu prefiro manter o USDC que o USDT para hold. Ok? O que mais que dá para vender aqui? Ethereum. Também vender 25% da minha posição de Ethereum, né? $4.000, mais ou menos $1.000 em Ethereum. Bora lá. Tenho 2.38 ETH. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele tá com menos porque eu já saquei boa parte dele para Trezor, tá? Então, Ethereum. Só que agora eu tenho que fazer 25% de 2.
de 2,38, não do 1,54, porque é a posição total da carteira sem enganação. Agora eu vou usar minhas habilidades matemáticas. Vou fazer a calculadora, dane-se, mais fácil. Então vou ficar 2 horas pensando aqui. 2,38 vezes 0,25, 0,6, vamos vender 0,6 ETH então. 0,6. Confirma. Legal. Tô aqui, ó. 0,6. 990. Céu, perdão. 0,6, 991 dólares. Vamos adicionar aqui. Vamos ver como é que tá o balanço da nossa carteira agora. Eu ainda acho que eu vou realizar mais moedas, tá? Tem umas moedas que eu tô com bastante lucro. Mas, ó, já foi para 31% o SDC. Ok, que mais? GRT. Token GRT, eu tô com 85% de lucro nele. Ganhando 960 dólares. Eu vou realizar parte desse GRT. Tenho 8.000 tokens GRT. Vamos lá. Dá uma olhada no gráfico da GRT aqui antes. Ver se faz sentido vender ela agora mesmo. Tá bem bonito. Um movimento muito forte, né? O gráfico da GRT. Eu não vou vender muito não. Eu vou realizar só parte desse lucro aqui. Eu vou vender 25% também. Vou vender 2.000 tokens de RT. Confirmar. Legal. Então GRT menos 2.000 tokens. Já ganhei mais 335 dólares. Que mais? Cronos, estou negativo. Matite, estou ganhando 50%. Vamos ver o gráfico da Matite. Matite. Ó, a Matite está no movimento aqui de rompimento de topos anteriores. Então, um gráfico bem feio de se analisar. Deixa eu mudar para o semanal para ver se ele fica mais claro. Um movimento muito forte da Matite. Se eu traçar a FIBA aqui, ele já vai ter rompido todos os alvos. Vou pegar o fundo, topo da última pernada contrária. Está lá no meu último alvo, 2,618. A FIBA que respeitou bem aqui o terceiro alvo, o quarto alvo, então mostra que ela está bem desenhada. E agora que chegou no meu último alvo, 2,618. Eu vou realizar parte do meu lucro em Matite, acho também. Mas bem que eu tenho pouca coisa, eu tenho 400 dólares só. Vou deixar lá mesmo. Bom, por hora é essa. Acho que essa vai ser as modificações totais na minha carteira aqui. Já aumentei meu caixa para 33%. Estou satisfeito. Vou seguir assim, com 33% de caixa para novas oportunidades, ok? Buscando comprar Bitcoin aí numa região de preço mais barato, outras criptomoedas numa região de preço mais barato. É isso? Bom, vamos ver como é que vai se desempenhar o mercado. De repente, com o tempo, eu faça mais vendas, né, para aumentar um pouco mais meu caixa, mas por hora estou satisfeito com 33% de caixa. Fechou? Bom, queria compartilhar aqui as alterações para fazer, porque eu sei que tem muita gente que copia exatamente a minha carteira, e faz as mesmas alterações. Então, essas são as alterações que eu fiz aí. Se fizer sentido para você, replique na sua carteira. Beleza? Valeu, até a próxima.